Graça e paz. Boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre oração, mais especificamente sobre o modo de orar. É no roteiro do livro Oração, uma nova visão para uma antiga oração. É uma perspectiva aqui, é um estudo baseado na oração proposta por Cristo Jesus, a oração do Pai Nosso, tá? O autor terminou a etapa anterior dizendo: precisamos acreditar na bondade de Deus e confiar que Ele agirá em nosso benefício para que nossas orações sejam ouvidas. Quando ele falou sobre confiança, o modo de orar com confiança. Agora, o modo de orar com persistência. Também persistência. Uma terceira atitude mencionada por Jesus com respeito à oração foi a persistência. E o comentário aqui eu achei bastante apropriado, bastante interessante. Eis uma exigência que não faz sentido para aqueles que gostam de uma religião altamente racional e um enigma para todos os teólogos. Em vista da inteligência suprema de Deus e de seu conhecimento infinito, por que precisaríamos repetir nossos pedidos? Interessante esse questionamento, interessante essa dúvida e esse porquê. É frequente nos teólogos que estão muitas vezes obcecados em harmonizar as doutrinas sobre Deus que constam das escrituras e dos estudos dos muitos teólogos e a realidade da vida. Primeiro que teologia, ela parte ou da filosofia ou ela parte da revelação. A revelação, segundo nós cremos, todos esses autores que eu cito aqui creem na revelação de Deus, conforme consta nas Escrituras, ou seja, que Deus tomou a iniciativa, Deus se comunicou com a sua criação, Deus interagiu com o ser humano desde a origem da humanidade, desde a origem do ser humano, tendo ele dado origem à vida, a toda a vida, inclusive a vida humana. Então, o conceito nosso de espiritualidade é fundamentado nisso, de revelação. Porque nós podemos construir uma vida espiritual, um relacionamento com Deus. Porque Deus iniciou esse relacionamento. Não estamos inovando ou inventando técnicas, métodos ou modelos. Não. Estamos sugerindo, porque acreditamos nisso, que não só podemos, como também devemos confiar na revelação de Deus, conforme consta das Escrituras Sagradas. E um compromisso importante que a pessoa deve assumir com isso é a fé em Deus, a fé na Escritura, a fé em Cristo Jesus, mas também um compromisso aberto, um compromisso franco, um compromisso absoluto com a realidade, com o que é real. Abandona o imaginário, abandona a literatura de ficção religiosa, abandona os delírios, abandona o eu acho, o eu penso, ouvi dizer, me falaram em tal lugar. Esquece a fantasia e viva a realidade, porque é na realidade que Deus intervém, não é num ambiente paralelo. A espiritualização, entre aspas, de certos contextos religiosos, nada mais é do que a manipulação da imaginação humana, a manipulação da sua fé, com vistas a explorar o seu subconsciente ou consciente imaginário no que diz respeito aos seus anseios e expectativas. Por isso, quando falamos de oração também, Jesus ensina a oração no quarto oculto, no quarto secreto, a oração em oculto, a oração em secreto, ou seja, a sua vida com Deus é sua vida com Deus, as suas necessidades, as suas expectativas, algumas questões pessoais são absolutamente entre Deus e você. Você não precisa sequer expressar. Você deve voltar-se para Deus em oração silenciosa, na segurança da sua mente, da sua consciência, da sua alma, do seu espírito. Chame como quiser. Essas palavras que eu uso, porque para mim, para o Marco Antônio, são muito importantes. Disposição mental consciente. Já falei várias vezes. Se você pegar os dicionários de filosofia, de neurologia, de psiquiatria, psicologia, é impossível
Não há conceituação, não há explicação para o que é a consciência humana. Todos temos. Não há uma explicação para o conceito de alma ou o espírito humano. De ímpeto, talvez, de vontade, de volição, de determinação. Mas da parte imaterial, que nos diz respeito, que é a parte que no momento ela pode ser alcançada por Deus, ela é alcançada por Deus, porque na condição em que vivemos, como diz o apóstolo Paulo, este corpo, o corpo humano, ele se expressa como quem diz assim: eu estou arrastando um cadáver, né? Eu estou arrastando um corpo que dificulta a minha vida, a minha comunhão com Deus. E é nessa dificuldade que a nossa fé se processa e se desenvolve. O sofrimento é parte integrante da vida, é parte inerente. Viver é sinônimo de sofrer também, não somente sofrer, mas também sofrer. Não há como experimentar um progresso em nenhuma área, em qualquer área da vida humana, sem sofrimento, sem empenho, sem dedicação, sem renúncia, sem estabelecer princípios acima de si mesmo, tá? Então, é um completo mistério, um enigma para os teólogos, problema dos teólogos. Eu estudo teologia, eu tenho diversas obras dos teólogos, mas eu não estou nem aí com as dificuldades deles. Eu estudo para aprender o que eles foram capazes de compreender do que Deus gratuitamente ensinou a todos. E tem muitos homens muito capazes, que podem e trazem muita informação, muita orientação, uma direção saudável, uma direção segura. Não tenho nenhuma ilusão em relação à teologia. A teologia é derivada da revelação. A filosofia também. Todas as áreas do conhecimento são derivadas do fato de que Deus se permitiu conhecer pela sua criação. Deus assinou a sua criação. Tá? O universo tem a assinatura de Deus. Se você procurar, você vai encontrar. Ah, Marco, mas os cientistas... Problema dos cientistas, eles que façam o trabalho deles de acordo com as regras deles. Tá? Nós seguimos as nossas. Aliás, um grande número de cientistas aí, que se você parar para procurar, estudar, gente que acrescentou alguma coisa, não só eram religiosos, e muitos até hoje são, tem muitos religiosos trabalhando nessas áreas aí. Tá? Aprenderam a utilizar as ferramentas de uma arte, de uma área do conhecimento humano, sem que isso seja necessariamente um confronto ou um conflito com a fé. Essa história aí de que esse embate, debate de fé, de ciência, de igreja, de ciência, esse embate aí é mais um interesse de ambas as partes em estabelecer o controle no que diz respeito à comunicação da verdade. Tá? Ah, nós estamos dizendo a verdade. O outro diz, não, mas não somos nós. Não, vocês estão mentindo. Não, vocês... Então, foge do debate inútil. Não importa a área do conhecimento a qual você queira se dedicar, você terá que se adequar aos princípios, aos fundamentos, aos valores, à boa técnica de apresentação. A persistência na oração não é um desafio somente para o racional e espiritual, é sinônimo. Para os racionalistas, por assim dizer, né? Algumas pessoas criaram um critério de interpretação de si mesmos e da realidade, que eles falam de um racionalismo. Mas o racionalismo é uma limitação de um conceito maior da razão humana, da capacidade de compreender, da capacidade de conhecer a si mesmo e conhecer o mundo, interpretar o mundo à sua volta. Tá? Então, não tenha medo. Você não só pode, como deve usar o seu cérebro e vai usar muito dele, se você quiser se aprimorar de alguma forma em qualquer área do conhecimento humano, inclusive espiritualidade. Por isso não inovamos, não inventamos. Estamos nessa primeira etapa, aí, nessa etapa de uma revisão de pensamento, memória, conceitos, mas também exercitando
as verdades que fazem parte das nossas vidas, da nossa mente. Se é difícil para alguns, é porque é difícil para todos. Quanto aos racionalistas, às vezes o racionalista ele é só um acomodado. Vai falar, eu orei, não aconteceu nada, chega, não vou orar mais. Tudo bem. Seguir o seu próprio método. Nós estamos falando do método apresentado pela Escritura, por Jesus Cristo. Lendo a Bíblia, lendo os Evangelhos, você verá que Jesus falou que nós devemos ser persistentes ou perseverantes. Vamos ao texto. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para os entregar. Digo-vos que, se não se levantar para dar os pães ao seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o de que tiver necessidade. O Evangelho de Lucas aqui, né? Jesus falando de que devemos ser persistentes, perseverantes, como aquela pessoa naquele período que era acordado de madrugada, lá, por favor, me ajuda, me vê 3 pães aí que chegou meu parente e eu não tenho nada, ele está cansado, com fome. Você vai levantar e vai tomar o pão, tomar a água, você me deixa seguir minha vida. Jesus usou um exemplo da vida prática, da vida comum, dizendo que Deus é infinitamente superior ao ser humano. As intenções, as ações e as reações de Deus são muito mais elevadas do que as nossas. E nós mesmos, irritados, em determinadas situações, acabamos respondendo positivamente. Nós que somos maus, nós que nos irritamos, que nos ofendemos, que nos magoamos, que às vezes sofremos de indisposição. Imagina o Deus Todo-Poderoso que é fiel em absolutamente tudo aquilo que permitiu. A persistência não é uma novidade no ensino de Jesus Cristo. Isso que eu considero fantástico no ensino de Jesus Cristo, na fé cristã. Quando eu me debrucei para estudar o Novo Testamento, eu acabei sendo levado ao Antigo Testamento. Por quê? Há uma absorção, há uma validação de todo o Antigo Testamento. O que Jesus ensina não são necessariamente novidades, mas são aspectos da verdade transmitida por Deus aos profetas e dos profetas ao povo, e que por motivos diversos, na estrutura religiosa daqueles dias, essas verdades, esses princípios, esses valores estavam como que adormecidos na mente e na alma do povo. E Jesus resgata a verdade. Jesus traz à tona, traz a luz, traz a vida. Jesus renova, restaura, vivifica, desenterra, por assim dizer, a verdade já revelada por Deus e ignorada por parte das lideranças religiosas daquele dia. E de tempos em tempos, as lideranças resolvem enterrar uma coisa ou outra e desenterram uma coisa ou outra conforme a sua própria vontade ou determinação. Daí um dos grandes fracassos da religiosidade e espiritualidade humana, que muitas vezes perde uma sequência, perde uma possibilidade de transmissão, de continuidade de uma geração para outra geração. No Antigo Testamento, você pega aqui alguns salmos, o 5:3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O 27:14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esse é o Salmo 130. Aqui, essa noção de espera, alguns podem pensar que é passividade. Não, não é passividade. Não é orar e simplesmente deixar tudo na mão de Deus. Pondo-se a cismar se a resposta virá. Ou seja, orei, entreguei para Deus e vou ficar
simplesmente aguardando se vai ou não dar resultado. Não, a ideia aqui, a realidade da ideia é você procurar com determinação a resposta, orar e depois orar e orar ainda muitas outras vezes, tá? Esperei pacientemente no Senhor, ou seja, permaneci na fé, na minha oração, permaneci na minha petição, aguardei diante de Deus ao apresentar a Ele as minhas razões, manhã após manhã, dia após dia, até que o Altíssimo ouviu. Ouviu é a expressão utilizada para a resposta veio. Na linguagem dos profetas aqui, uma das mais bonitas aqui, é Abacuque. Até quando, Senhor, chamarei eu e tu não escutarás? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque, a outra expressão é sentinela, né? Como sentinela, como o guarda que fica na muralha, que ficava nas cidades muradas naquela época. A cada distância tinha os guardas de muralha que ficavam vigiando, né? Tomando conta para que nenhum inimigo se aproximasse ou ingressasse nas cidades. Então o profeta Abacuque fala: por-me-ei na minha torre de vigia, ou seja, permanecerei atento, aguardando a resposta de Deus, ou seja, perseverante, persistente, persistirei até o romper da alva, o nascer do sol, até que brilhe o sol de justiça, tá? A linguagem poética dos profetas, quando corretamente interpretadas, elas se encaixam perfeitamente em todo esboço de doutrina teológica, tá? Não são assuntos diferentes, são abordagens diferenciadas. A linguagem teológica, de tempos em tempos, precisa ser renovada. A linguagem profética permanece atual, permanece verdadeira, porque o ser humano não conseguiu, em termos de linguagem, ir além do que os profetas já falaram. Nenhuma filosofia, nenhuma área do conhecimento humano conseguiu transmitir com maior intensidade ou com maior clareza o que as próprias profecias, o que a própria palavra de Deus já transmitiu à humanidade. Linguagem diferente não significa que seja oposta. Maturidade significa capacidade de interpretar adequadamente. Então, você é convidado a aprender a dominar uma linguagem que te leve para além do ambiente religioso, né, do nosso mundo religioso e espiritual. Tá? O Novo Testamento, o exemplo de persistência é Simeão. Alguns falam que não havia profecia nesse período intermediário aí, né, do interbíblico, nesses 400 anos após a vinda do período da Babilônia, lá, da reconstrução do segundo templo, e até Jesus Cristo, João Batista. Falam que não havia profecia. Havia, sim. O que não houve, o que não havia, é Deus levantar profetas para comunicar a sua mensagem, a sua palavra para a nação de Israel. Ou seja, Deus havia encerrado tudo o que ele pretendia em relação ao povo de Israel. O povo já tinha um conhecimento da revelação de Deus suficiente para cumprirem fielmente o propósito e o plano que Deus havia estabelecido para eles. Simeão é um daqueles homens que estava sempre no templo, orando e adorando. E quando teve a oportunidade de ver Jesus levado pelos pais para ser circuncidado, né, ele declara: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os teus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa passagem está belamente em Lucas, no Evangelho de Lucas. Veja esse homem já idoso, perseverando em oração, mesmo diante de um silêncio profético nacional,
mas perseverando em oração, persistente em oração diante de Deus, o Espírito de Deus estava com esse homem, o Espírito de Deus comunicou de alguma maneira a esse homem que ele foi capaz de compreender, naquela criança, naquele bebê, a revelação de Deus para a humanidade. As palavras dele aqui são lindas, belas, é algo extraordinário. O Espírito de Deus nunca abandonou o povo de Deus. O Espírito Santo não vai abandonar a igreja de Cristo Jesus, tá? Não se preocupe que não seremos abalados, mas a nossa responsabilidade é permitirmos que a nossa fé molde a nossa mente e que a nossa mente, guiada, conduzida pelo Espírito Santo, molde o nosso caráter. A oração persistente, perseverante, é um desses veículos, é um desses caminhos propostos, é uma dessas verdades estabelecidas pelo próprio Cristo Jesus. Por que precisamos repetir as nossas orações se Deus já sabe tudo de que precisamos? Porque nós precisamos repetir as nossas orações, porque Deus sabe tudo de que precisamos muito antes de expressarmos a Ele o nosso querer, o nosso sentir. Esse ato contínuo de expressar-se diante de Deus garante a comunicação, a comunhão e o moldar do caráter de acordo com a vontade de Deus. Deus não é aquele que quer simplesmente responder orações ou realizar milagres por demanda. Deus quer moldar o caráter do cristão à semelhança de Cristo Jesus. E a persistência em oração é um dos modos estabelecidos pelo Todo-Poderoso Deus. Que Deus te abençoe, te proteja e te conceda a paz.